pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos trocar experiências de mãe para mãe, né? E eu acho uma coisa super válida, porque muitas vezes a experiência de uma outra mãe acaba ajudando muito mais a gente do que, por exemplo, o que um médico diz pra gente fazer. Porque às vezes o que é certo, o que o médico fala pra gente fazer, às vezes não é possível, não cabe dentro da nossa realidade. E às vezes uma experiência compartilhada por outra pessoa se encaixa melhor no nosso estilo de vida e é mais possível de se fazer. Eu tive a ideia, na verdade me deram a ideia de fazer esse vídeo recentemente, que eu postei um videozinho do meu filho comendo brócolis, cenoura. Tá gostoso? Como é que chama isso aí? É árvore. Árvore. A floresta. Tem mais aqui, ó. Que árvore gostosa. Tem maracu. Ó, tem que comer a cenourinha do coelhinho também, né? E é com a mão, o sistema é bruto, né? E aí a gente conversando, né? Eu conversando com as amigas que têm filhos na mesma idade que ele, falaram, poxa, né? Eu tava contando como é que foi, né, essa trajetória dele, e elas falaram, faz um vídeo lá no YouTube contando como foi com você, como foi com eles, porque isso pode ajudar, né, pessoas que estão passando por essa fase ou que ainda não entraram nessa fase, que estão naquela fase de bênção maravilhosa, que tudo que você bota na boca do seu filho ele come, mas que isso pode mudar, porque com criança é assim, às vezes de um mês para o outro, de um dia para o outro é um divisor de águas, ele não come nada, ele passa a comer tudo, ou ele come tudo e passa a não comer nada. Quem tem filho pequeno sabe que um mês parece um ano de tanta coisa que acontece na vida de uma criança. Então hoje eu quero compartilhar com vocês como eu fiz para que meu filho comesse tudo. Hoje ele tem 3 anos e meio e ele come de tudo. Ele come verduras, legumes, frutas, suco, não toma refrigerante. E isso não foi uma coisa assim, ó, estalei o dedo e ele nasceu falando, mamãe não quero refrigerante ou mamãe me dá brócolis. Não, né? Foi um caminho percorrido, um caminho difícil, como acredito que muitas mães que estão assistindo esse vídeo estão passando por esse caminho difícil, mas é possível a gente conseguir ter um bom resultado. Então vamos lá. Quando meu filho começou a comer papinha, né, que eu comecei a introduzir a comida na vida dele, até então era só o complemento e a mamadeira, ele aceitou super bem. Ele comia papinha doce muito bem, ele comia papinha salgada muito bem, depois ele começou a comer comida sólida, comia super bem, frutas, tudo era uma maravilha. Eu me sentia assim no céu, porque tudo que colocava na boca dele, ele comia e achava gostoso. Ele até fazia um gemidinho super engraçado na hora de comer, todo mundo achava o máximo aquilo, né? E quando ele chegou, quando ele fez 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, ele começou a rejeitar certas coisas que colocava na boca dele. Aí no começo eram só algumas coisas que ele rejeitava, cuspia, e depois aquilo foi piorando ao ponto dele querer comer só arroz e carne, mais nada. E eu entrei em desespero. Todos os dias, na hora das refeições, era assim, aquele Deus nos acuda. Tinha dia que eu tinha vontade de sentar e chorar do lado dele, porque eu colocava a comida na boca, ele cuspia, fazia ânsia de vômito. E durante assim umas 2 semanas, quando ele começou a fazer isso, eu meio que fui parando de colocar no prato. Eu falava assim, se ele quer comer só arroz e carne, então vai só arroz e carne. E aí depois eu pensei assim, não, se eu fizer isso, ele vai ficar naquele lugar cômodo, porque né, tem muitos adultos que hoje em dia não têm hábito de comer verdura, legume, porque não acostumaram a comer desde pequenos. Então o que eu comecei a fazer? Eu falei, não, eu vou colocar no prato tudo que eu já colocava, eu vou continuar colocando no prato e vou insistir. E aí comecei a pesquisar vários artigos falando que para a criança gostar de determinado alimento, ela precisa experimentar no mínimo 15 vezes esse alimento. E falando que muitas vezes isso acontece com a gente também, com os adultos. Que às vezes a gente nunca comeu determinada coisa, a gente experimenta, aconteceu comigo com sushi. Quando eu comi a primeira vez eu achei aquilo odioso, achei o gosto horrível, não gostei. E aí uma segunda vez eu comi, também não gostei muito, mas já desceu melhor. E aí eu continuei insistindo e hoje em dia eu sou apaixonada por comida japonesa.
Então, eu acho que realmente o hábito de comer determinado alimento faz a gente gostar. Lógico que eu nunca fui de dar jiló pro meu filho, berinjela, coisas que até adultos na maioria das vezes não gostam. Mas eu continuei colocando no prato dele tudo aquilo que eu já colocava normalmente, eu continuei colocando e eu colocava na boca. E aí veio uma segunda coisa que eu fazia, não é o mundo Alice, não era o ideal, mas pra mim funcionou e eu tive que usar isso como artifício para poder fazê-lo comer. Até enquanto ele comia bem, eu colocava a cadeirinha dele de alimentação ali do lado da mesa, então eu comia e dava comida para ele e a gente comia ali sentado à mesa. Quando ele começou a não querer comer, eu comecei a colocá-lo na frente da televisão porque eu percebi que quando ele estava na frente da televisão, ele não percebia o que eu estava colocando ali dentro da boca dele. Então ele estava assistindo o desenho, quando ele estava lá vidradão no desenho, era uma cenoura que eu colocava na boca, sabe? Então eu comecei a fazer isso para ele conseguir comer melhor, né? É o ideal? Não é certo comer na frente da televisão, mas isso era um problema que eu teria que resolver depois. Então eu falei, foco agora é fazer ele voltar a comer bem e depois eu resolvo o problema da televisão. E assim foi, eu sentava na frente da TV, colocava tudo que eu queria colocar no prato, tudo que a gente já tinha costume de comer em casa. E aí ele voltou aos poucos, né, com alguma rejeição, uma coisa ou outra, mas ele foi voltando aos poucos a comer direito. Depois, à medida que ele foi crescendo e que ele já começou a falar, eu conseguia barganhar com ele algumas coisas. Por exemplo, ele gostava muito de carne. Até hoje ele é apaixonado por carne e arroz puro. Então ele pedia cocó, até hoje ele chama todo tipo de carne de cocó. E o arroz purinho. Então eu colocava a carne picadinha num canto do prato, um pouquinho de arroz puro no outro canto e na maior parte do prato eu colocava a comida toda misturada. Tudo que tinha, verdura, legumes, salada, picava tudo, arroz, feijão e colocava ali. Então eu barganhava com ele. Falava, não, vai ser um cocó e uma colher de papá misturado. Agora um pouquinho de arroz puro, um pouquinho de arroz de comida misturada. Então eu ia, né, negociando com ele. Eu dava o que ele queria, mas ele também tinha que comer o que eu queria. E aí, depois de muitas vezes ele comendo os mesmos alimentos, eu fui percebendo coisas que realmente ele não gostava. Por exemplo, a abóbora madura. Ele não gostava. Todas as vezes que eu fazia, eu via que ele tinha aquela ânsia de vômito, assim, principalmente quando ele mastigava um pedaço um pouquinho maior. E aí, você vê como que são as coisas. Ele não gostava e eu já estava quase desistindo. Belo dia, minha mãe fez abóbora madura na casa dela há pouco tempo. E ele amou a abóbora. Ele falou que adorava a abóbora e comeu um prato de abóbora cheio. Então, você vê que realmente o hábito de comer determinados alimentos te faz gostar desses alimentos, né? E tinha coisas que eu falava assim, não tem como ele não gostar disso. É lógico que ele ainda não se habituou. E verdade, eu continuava insistindo e eu via que ele depois começava a gostar. E aí depois que ele já tinha crescido um pouco mais, eu tive que resolver o problema da televisão. Mas aí são outros 500, né? Nós como pais, a gente tem que ter no mínimo autoridade sobre nossos filhos. Então o dia que eu vi que ele já comia bem, que ele não precisava mais ficar na frente da TV, eu falei pra ele, olha filho, a partir de hoje a gente vai comer sentado à mesa. Não vai comer mais à frente da televisão. Quando você terminar de papar, aí você vai assistir TV. E se um filho de 2, 3, 4 anos conseguir ganhar da gente, a gente não empata mais ninguém, né? O negócio vai ficar feio pro nosso lado. E se o seu filho, a única coisa que ele gosta, né, o único objeto de barganha, digamos assim, seja batata frita, né, algo que não seja muito saudável, eu sugiro que você comece aos poucos a tirar esse hábito. Então, faça desse alimento que ele gosta, que não é saudável, uma premiação. Então você pode falar para o seu filho, por exemplo, olha, nós vamos comer, durante a semana a gente vai comer a comidinha que a mamãe fizer, aí tenta fazer algo que ele goste mais, uma carninha que ele goste mais, uma verdura que ele goste mais, e no final de semana, por exemplo, você faz a batata frita. Eu te garanto que quando ele começar a comer bem, que ele começar a se habituar a comer os alimentos saudáveis, ele vai acabar esquecendo um pouco da premiação do final de semana. Então provavelmente você nem vai precisar mais depois ficar fazendo todo final de semana batata frita, né? E meu filho não toma refrigerante, isso desde pequenininho, eu nunca habituei a dar refrigerante para ele. Tanto que a primeira vez que alguém deu refrigerante a ele não fui eu. Nós estávamos numa festa, eu fui colocar a comida dele, aí quando eu voltei, que eu chego na varanda... Tava lá, bendita criatura de Deus,
colocando Coca-Cola na boca dele e ele fazendo assim, gostando. Aí eu falei, ai meu Deus, meu filho vai ficar viciado em Coca-Cola e tal. Mas não, a gente vê que tudo é hábito, porque depois que ele começou a entender, ele começou a ver as coisas e pedir, eu parei de comprar refrigerante na minha casa. E como eu não comprava refrigerante, ele não tinha aquele hábito de ver refrigerante em casa. E quando porventura a gente saía, que ia alguma festa que ele via e ele pedia assim do copo de alguém, porque eu também evitava tomar na frente dele, aí eu falava pra ele, filho, isso aqui a mamãe não vai te dar porque isso aqui não é bom, isso aqui faz dodói na barriga, isso aqui não faz bem pra saúde. Aí eu pegava uma água ou suco que tivesse ali por perto e dava pra ele. E ele se acostumou e depois, algumas outras vezes, ele chegou assim perto das mesas das mães, dos amigos e tal, e alguém dava refrigerante e ele não gosta do gosto, ele não se habituou com o gosto. Até poucos dias chegaram pra me falar, eu fui dar refrigerante pro Enzo, sabe o que ele falou pra mim? Que não queria refrigerante não, porque faz mal pra saúde. Então assim, ele se acostumou a ouvir isso e o gosto não faz parte do hábito dele, porque ele não se acostumou a tomar. E aí muita gente fala, nossa, mas precisa ser radical assim com o filho, ele não vai comer nada e tal. Não, eu penso que existem coisas, por exemplo, o refrigerante. Não tem nada de bom no refrigerante. Não existe nada que eu possa falar assim, mas esse ponto aqui é positivo para o refrigerante. Então não tem porquê eu dar refrigerante se ele toma água, se ele toma suco, eu não tenho porquê fazê-lo tomar uma coisa que só vai fazer mal. Doce, ele é apaixonado por doce, né? Cavaco não voa longe do pau, eu sou apaixonado por doce também. Mas eu não cultivei hábitos como comprar bolacha recheada, biscoito recheado aqui pra casa. Então, quando eu faço compra, assim, aquela compra do mês, né? Eu compro um pacote de biscoito recheado e aquele um pacote fica no armário dias e dias e dias. Às vezes eu tenho que jogar fora porque ele murcha lá dentro. Então a gente não tem aquele hábito de, vamos sentar e comer um pacote de biscoito recheado. De comer fandangos, essas coisas, né? Esses industrializados que só fazem mal. Agora, eu vou surtar se de repente ele chegar numa rodinha de amigos e for comer o salgadinho ali com eles? Não, ok, não faz parte da nossa rotina. Então, se ele comer de vez em quando, eu não vou entrar em parafuso porque tá tudo bem. Então, é importante a gente ter isso em mente, que os hábitos que nós adultos temos vão servir de reflexo para a criança. Então, se o meu filho não me vê comendo salada, dificilmente ele vai ter aquele hábito de comer salada. Então eu coloco no meu prato a comida que eu faço para nós aqui em casa é a comida que ele come. Então verduras, legumes, arroz. Quando eu como arroz integral, ele também come arroz integral e ele gosta. Então eu gosto muito de arroz branco, então eu faço também, eu revezo o arroz branco com o arroz integral. E quando dá vontade de comer uma lasanha, eu faço a lasanha. E quando eu quero comer bolo que não seja integral, eu tenho o hábito de fazer coisas integrais, mas quando eu quero fazer também me dá vontade de fazer, a gente come sem culpa. Mas eu não faço disso o hábito frequente, para que ele também não se acostume a comer só açúcar, só coisas que têm um paladar maravilhoso, mas que não fazem bem. Então ele já está acostumado a comer bolo de banana integral, e aí quando eu faço um bolo que não é integral, eu vejo que ele come, mas ele não rejeita depois o integral, porque o que é hábito para ele é o que é saudável. E hoje em dia, gente, existem milhares de receitas na internet de coisas saudáveis, integrais, que são muito gostosas, que você come e não diz que são integrais, né? Até eu coloquei no canal recentemente uma receita de doce de leite sem açúcar, que eu fiz com aquele adoçante stevia, que ficou maravilhoso. Ninguém que come aquele doce vai falar que aquilo não tem açúcar, porque é divino, é perfeito. Então a gente come, mas sem culpa, não deixa de comer coisas gostosas, porque eu amo comer, e eu também amo comer besteira, e eu como besteira de vez em quando, mas é importante a gente criar hábitos, não fazer disso a nossa rotina, fazer disso um prêmio, sabe? Aquela coisa assim, hoje eu tô com vontade, eu posso, porque todos os dias da semana eu tenho comido direitinho, não pensando só em forma física, até porque eu não me preocupo com a forma física do meu filho, porque ele sempre foi magro, mas eu me preocupo mesmo com a saúde dele, com o bem-estar dele, com o futuro dele, né? E eu espero que tudo isso que ele tem de hábito agora reflita o gosto dele, os hábitos dele no futuro também, para que ele tenha uma vida legal, uma vida saudável. Então é isso, gente.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com suas amigas que têm filhos pequenos ou que estão grávidas, porque isso certamente vai ajudar em alguma coisa. E não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários a sua experiência. Compartilhe com a gente também o que você fez para o seu pequeno comer, ou o que está acontecendo com ele, por que ele não quer comer. Porque eu te garanto que todas as pessoas que assistem vídeos desse tipo querem uma ajuda, então elas leem os comentários. Então deixa o seu comentário aqui, porque com certeza seu comentário vai ajudar alguém, ou alguém vai te ajudar, alguém vai responder alguma dúvida, algum questionamento seu, e eu tenho certeza que você também pode ser ajudado com esse vídeo. Não esquece de dar o gostei no vídeo, no joinha aí, e inscreva-se no canal se você não é inscrito, no Mulher Virtuosa por Juralia Brunetti. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever-se, é só você clicar nesse botão e no sininho que tem ao lado, porque aí toda vez que fizer vídeo novo, você vai ser notificado na tela do seu celular ou do seu computador que tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigada por assistirem o vídeo, um beijo pra vocês e até o próximo. Tá gostoso? Tá. Aqui tem brócolis, macarrão de abobrinha, tilápia e arroz. Qual que você quer agora? Cocó.